Boa noite, igreja, graça e paz. Que bom podermos mais uma vez adorar ao Senhor e mais uma vez meditar na sua palavra, experimentar o seu agir, experimentar a sua presença manifesta nesse lugar e sermos tocados pelo poder do Senhor manifesto nesse lugar. Quero nessa noite meditar com você a palavra de Deus e essa ministração que nós veremos nessa noite num outro contexto. No começo do ano eu falei sobre ela com você. Nós estávamos falando sobre ser herdeiros, sermos filhos, não mais escravos. E nesse contexto da série anterior, eu ministrei esse tema com você. Mas hoje, certo de que desde o início do ano, desse momento em que Deus tem nos proporcionado, você tem crescido no Senhor, você tem amadurecido no Senhor, você tem experimentado coisas novas com o Senhor. Sem dúvida nenhuma, essa palavra hoje ela vai vir de uma forma diferente ao seu coração. Ela pode ser o mesmo tema, eu posso usar os mesmos versículos, mas você não é mais o mesmo, amém? Você é um outro homem, você é uma outra mulher, a sua família já não é mais a mesma, então Deus vai falar ao seu coração de uma forma diferente hoje. Você vai receber essa palavra de uma forma diferente hoje. O que vimos até aqui, o que nós meditamos até aqui? O objetivo de nossas vidas é alcançar um lugar de intimidade para fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é no céu. Esse foi um dos tópicos, uma das verdades que ficam do que nós vimos até aqui. Uma outra verdade é que nossa mente, ela é a guardiã da esfera dos milagres e precisa ser renovada. Precisa ser renovada se nós quisermos enxergar a realidade a partir da perspectiva de Deus. Olharmos esse mundo, olharmos o contexto onde nós estamos inseridos a partir da perspectiva de Deus. A nossa mente, ela é a guardiã disso tudo. Uma outra verdade, vimos que a revelação é algo que deve ser colocado em ação. Em ação. Nós precisamos experimentar, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Um outro princípio poderoso, os milagres são tutores e oportunidades de mudar a maneira como vivemos daquele momento em diante. Ao experimentarmos o milagre, o agir de Deus na nossa vida, Deus está nos dando uma possibilidade de não vermos mais a vida como outrora, de também não vivermos mais a vida como outrora, mas a partir daquele agir, a partir daquele mover, agora gerarmos uma outra expectativa no nosso coração com relação às coisas que o mundo nos apresenta, com relação às coisas que a vida nos apresenta. E nessa noite eu quero meditar com você sobre livres da culpa e perdoados. Livres da culpa e perdoados. E uma frase que ficou foi: Jesus recebeu o que eu merecia para que eu pudesse receber o que ele mereceu. Vamos ler juntos isso? 1, 2, 3. Jesus para que eu pudesse. Você pode fazer isso com mais excelência. Vamos lá? Jesus recebeu para que eu pudesse. Hoje eu quero refletir com você sobre impedimentos. Impedimentos mais comuns que se interpõem no caminho para impedir que a nossa mente seja renovada. Há um trabalhar no mundo espiritual, para que a nossa mente continue da mesma forma, eu iria além, para que ela retroceda, para que ela continue cativa, para que ela continue aprisionada ao passado, a questões do passado. Há um agir no mundo espiritual para que isso aconteça. Há impedimentos comuns
E você vai ver que que são coisas básicas, mas que muitas vezes impedem da nossa mente ser renovada, e mais do que isso, impedem que vivamos uma vida plenamente, de abundâncias, uma vida cristã normal, como nós temos visto aqui, como nós temos meditado aqui. Você lembra aquela história que eu contei nessa ministração mesmo? Eu contei a história de uma família europeia que queria mudar para os Estados Unidos. Você lembra disso? Quantos lembram? Meia dúzia, então eu vou contar a história de novo. Meia dúzia porque eu aumentei, foi 3 que levantou a mão só. Mas, que às vezes a gente conta alguma coisa e o pastor vai contar a mesma história de novo. Mas você é o culpado, você não levantou a mão, então você não conhece, então eu vou contar de novo. Certo, Pablo? Beleza? Você também não lembra? Não lembra. Não, deixa. Mas a história conta de uma família europeia, muitos e muitos anos atrás, que o desejo, os pais trabalharam, os pais dedicaram a sua vida para dar o melhor para os seus filhos. E eles tinham em mente naquela época de que o melhor para os seus filhos era morar nos Estados Unidos. A melhor educação, o melhor modelo de vida, o melhor formato de vida, a melhor condição de vida seria essa. E eles trabalharam para isso, eles se moveram nessa direção. Eles guardaram o seu rico dinheirinho todo mês, cuidaram para que gastassem única e exclusivamente naquilo que precisavam mesmo, naquilo que necessitavam mesmo. E aquele pai foi até a empresa de navio lá que fazia a viagem e comprou a passagem para ele e para a esposa e para os filhos. E ele comprou a passagem e gastou um bom dinheiro nisso. E eram dias de viagem pelo mar. E ele chega com a sua família, fala para a sua família de quanto tempo era, fala da sua família, o quanto essa viagem era cara, o quanto essa viagem era dispendiosa, mas era o meio mais barato que tinha para eles irem até o seu sonho, até a sua conquista. E eles fazem um propósito. Não importa o quantos dias nós vamos estar dentro desse navio. Nós vamos passar esses dias debaixo de biscoitos, debaixo de bolachas e queijo. Essa vai ser a nossa alimentação, é isso que nós podemos comprar barato aqui no nosso país, é isso que nós podemos ter barato aqui no nosso país, e é isso que nós vamos levar, e é isso que nós vamos comer todos esses dias. E foi assim, e os dias se passaram, e muitos dias se passaram, e agora chega uma notícia a toda aquela tripulação, a todos aqueles passageiros. No dia seguinte, o capitão do navio diz: no próximo dia, no dia seguinte, nós vamos estar chegando ao nosso destino. Nós vamos estar chegando aos Estados Unidos. E o capitão diz que aquela noite seria especial, que aquele dia seria especial, porque seria um momento em que eles poderiam estar, todos os passageiros, todos daquele navio poderiam estar juntos para celebrar mais uma viagem, em que tudo correu bem, aquele navio rasgando o mar, aquele navio passando por várias situações, mas eles estão chegando em terra firme. E aquele pai chama a sua família, aquele pai chama a sua esposa, chama os seus filhos e diz para eles: olha, nós merecemos uma coisa. Nós conseguimos passar todos esses dias debaixo de biscoito e de queijo. Nós conseguimos passar todos esses dias com queijo e bolachas, É mais do que bom nós podermos participar, nós podermos ir até o banquete que o capitão vai oferecer. É merecedor que nós possamos participar disso. Mas ele, muito prudente, ele muito cuidadoso, porque pensava no seu dinheiro, pensava no seu dinheirinho guardado na sua poupança, ele vai até o capitão e pergunta ao capitão: quanto custa? Quanto custa esse jantar? Quanto custa essa refeição? E o capitão falou assim para ele: você nunca esteve lá no nosso salão, de onde a gente faz as refeições? Não, nós não estivemos, nós estivemos esse tempo todo na nossa cabine, nós fizemos as nossas refeições lá.
E o capitão olha para ele e diz para ele: mas a passagem que você comprou incluía todas as refeições. A passagem que você comprou incluía o banquete completo. A passagem que você comprou era para você usufruir de tudo o que tem nesse navio. E muitas vezes, amados, nós como cristãos estamos comendo queijo com bolachas em termos espirituais, porque ainda não estamos experimentando todo o banquete que está diante de nós, colocado pelo nosso Deus maravilhoso. Ainda estamos caminhando trôpegos, quando a passagem já foi paga, quando Cristo já pagou o preço por nós, quando Ele já foi sacrifício no nosso lugar, quando há um banquete completo disponível à nossa disposição, mas nós ainda estamos caminhando com dificuldades. Com frequência, muitos de nós ainda vivem sob a influência de fracassos, de deformidades do passado, de situações que vivemos lá atrás, dos erros de ontem, de situações onde foram difíceis, as circunstâncias nos atropelaram, fizeram com que a vida fosse muito difícil até aqui, mas Cristo já pagou o preço no nosso lugar, Cristo já nos restaurou, Cristo já nos curou, Cristo já nos levantou, Ele já nos tirou daquela vida de outrora, há um banquete à nossa disposição. Mas muitas vezes nós ainda estamos trôpegos, nós ainda estamos vivendo com coisas do passado presas à nossa vida. E isso nos distancia de um estilo de vida cristã normal. Isso nos distancia, nos leva para a vivermos debaixo de uma influência de mentira. Porque essa não é a nossa vida. Esse não é o nosso contexto. Esse foi o nosso passado, sim, mas do nosso passado, diz a palavra, Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. Você lembra o que nós vimos acerca do fermento do reino semana passada? Eu trouxe o slide aí para você lembrar. As mentes que são influenciadas pelo fermento do reino, elas sabem que qualquer coisa ela é possível a qualquer momento. Ele é ativado quando você e eu, com um coração terno, nos rendemos aos padrões e pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Não podemos viver um estilo de vida baseado nas mentiras de Satanás, que impedem que a nossa mente seja renovada, que impede que a obra de Deus seja feita em nós, nos impede de viver uma dimensão de milagres diários, da nossa mente ser influenciada pelo reino, pelas realidades do reino, coisa que seria normal para todo cristão nascido de novo. Seria normal viver tudo isso. Quer ver uma coisa? Por que as pessoas recebem? Antes disso, você crê que o dia em que você fez a tua declaração por Jesus e você disse: Senhor, eu o aceito como o Senhor e Salvador da sua vida, você crê que a oração que foi feita por você, você crê que aquilo que aconteceu naquele momento, o encontro que você teve com Jesus, ali todos os teus pecados foram perdoados, você crê nisso? Agora, você não precisa levantar a mão. Quantos de nós vivemos debaixo dessa perspectiva? Por que as pessoas recebem o perdão de Deus, mas vivem constantemente à sombra dos seus erros? Por que as pessoas recebem o perdão de Deus, mas continuam olhando para as coisas lá de trás? Continuam voltando a questões lá de trás? Pense um pouquinho sobre isso. Por que eu declaro que eu creio que Cristo já me perdoou? Eu creio que realmente o sacrifício da cruz já me libertou de todas essas questões, mas por que muitas vezes eu ainda me permito Satanás me aprisionar em coisas do meu passado, em situações do meu passado? Algumas pessoas, eu poderia dizer, que acham que viver
voluntariamente, sob a culpa e a vergonha de más decisões do passado, as ajuda a viver, a andar em humildade. Mas isso é um engano, porque quando isso ocorre, ao nos concentrarmos nos nossos problemas, nos nossos erros, nas nossas falhas de caráter, eles crescem de uma forma ainda mais avassaladora. Porque a obra que Cristo fez em mim e fez em você, não é para voltarmos para trás, mas é para seguirmos em frente, olhando para o consumador, o autor da nossa fé. Olhando para Cristo, olhando para o que Ele tem agora para a nova vida, olhando para o que Ele quer fazer. Quando nós agimos olhando para o nosso passado, nós estamos direcionando, nós não estamos permitindo que a nossa mente seja renovada, seja moldada pelo que Deus quer fazer a partir daquele momento, pela forma como Deus quer agir naquele momento. Quando nós sucumbimos à culpa e à vergonha, nós cedemos à tentação mais antiga da Bíblia. Qual é a tentação mais antiga da Bíblia? Qual é a tentação mais antiga da Bíblia relatada na palavra de Deus? Hein? Qual é a tentação? A tentação de questionar a nossa identidade e a identidade de Deus. Isso está claríssimo lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, para você lembrar. Gênesis 2, do 15 ao 17 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Repita isso comigo. Diga: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto continua dizendo: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, verso 1, o que o diabo fala? O que através ali, figurado na serpente, o que o diabo fala? Diz assim, Gênesis 3, 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que está escrito na palavra de Deus? Foi assim que Deus disse? Hein, queridos, foi assim que Deus disse? O diabo não mudou a sua estratégia. Os anos passam, a história continua da humanidade, mas Satanás continua tentando fazer com que nós duvidemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, de quem é Deus. E quando essa dúvida é gerada na nossa mente, quando essa dúvida é colocada na nossa mente, é fácil dele nos seduzir, é fácil dele nos levar a tomar decisões tolas, decisões que estão fora do padrão de Deus. Quer ver uma coisa? O mesmo método, muitos anos depois, ele tenta contra Jesus na tentação do deserto. É o mesmo método, da mesma forma, tentando, levando a duvidar, querendo levá-lo a duvidar da sua identidade. Ele diz: se és filho de Deus, se és filho de Deus. Para você que está anotando, isso está lá em Mateus 4, do 6 em diante. Ele queria questionar a identidade de Jesus. Ele queria que Jesus duvidasse de tudo aquilo, de todo o projeto que Deus tinha para a sua vida. E ele começa dizendo: se és filho de Deus. Por que conosco vai ser diferente? Da mesma forma é contra a minha vida e contra a sua vida. A estratégia do diabo com você e comigo continua sendo a mesma. Ele continua agindo da mesma forma, trazendo questões com relação à nossa identidade, com relação àquilo que Deus já fez na nossa vida. Deus já fez uma grande obra em nós, amém?
Deus já fez algo maravilhoso nas nossas vidas. Há muito o que contar, há muito o que dizer, há muito o que relatar daquilo que Deus já fez. Não vamos voltar para trás, não vamos dar passos para trás, não vamos andar de ré na nossa vida, não vamos ficar presos ao passado. Sabe, queridos, há uma pesquisa que diz que provavelmente 95%, isso é alarmante, 95% está aí para você, de todo o aconselhamento que as igrejas realizam, que a liderança realiza, é para ajudar as pessoas a pararem de questionar o que Deus disse e a pararem de questionar quem elas são em Cristo. Olha como Satanás continua tendo êxito. Ele teve êxito lá no jardim, não teve êxito em Jesus, mas continua tendo êxito nas mentes de muitas pessoas. De muitas pessoas. Continua agindo com a mesma estratégia. Mas quem nós somos? Quem nós somos? Somos o povo a quem Deus ama. Somos o povo a quem Deus perdoa, somos a casa de Deus, somos o povo escolhido de Deus, somos o templo do Espírito Santo, vimos aqui domingos passados, somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Satanás não tem domínio, não tem autoridade sobre a nossa vida, a não ser que nós abramos a porta para isso, a não ser que nós demos legalidade a isso. Um outro exemplo um exemplo acerca de quem somos. Moisés pergunta para Deus em Êxodo capítulo 3, dos versos 11 a seguir, Moisés diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta, mas quem sou eu? Mas quem sou eu diante dessa situação? Ou um colega de trabalho passando por uma circunstância, ou a família passando por situações avassaladoras, ou situações em nossa volta, e nós nos questionamos: mas quem sou eu? Quem sou eu? E na história da humanidade, isso já vem, se arrasta ao longo de toda a história. Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Para você que não conhece da história, Deus chama Moisés e diz a ele: você vai libertar o meu povo do Egito. Mas havia um povo que estava debaixo de 400 anos de escravidão, dominado por Faraó, dominado por todo o Egito. E agora Deus levanta esse homem, um homem que, como eu e você, com suas limitações. E quando Deus insiste com esse homem diz: quem sou eu? Porque Deus dá uma direção a ele: vai até o Faraó. Vai até o Faraó e diz a ele isso. Leia essa história depois, você vai se identificar com uma série de coisas. Vai até Faraó e ele diz a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quantas vezes nós temos dito: quem sou eu? Eu já estou numa caminhada cristã há tantos anos e ainda continuo dizendo: quem sou eu? Eu já experimentei quantas coisas no Senhor e ainda continuo perguntando: quem sou eu? Olha a resposta que Deus dá a Moisés: eu serei contigo. Eu serei contigo. Mas eu pergunto para você: era essa a resposta que Moisés queria ouvir? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta, igreja? Que Deus respondeu? Eu serei contigo. Moisés diz: quem sou eu? Deus diz: você é o homem com quem Deus vai. Você é o homem em quem eu tenho
plena confiança. Você é o homem em quem eu quero usar, você é a mulher que eu quero usar, você é a mulher que através do meu agir na sua vida, grandes coisas acontecerão. Você e sua família são aqueles que eu amo, são aqueles que eu quero fazer uma grande obra, são aqueles que eu quero fazer um grande mover. Você e eu somos limpos e perdoados, não há mais nada no passado que nos prenda a uma vida do passado, mas há uma vida proposta pelo Senhor para coisas maiores para vivermos. Não podemos olhar para as limitações do passado, não podemos olhar para as circunstâncias do passado. Essa é a nossa identidade. Nós somos o povo a quem Deus ama, nós somos o povo quem Deus escolheu. E tem uma frase do pastor Bill Johnson que diz: Deus não é honrado quando negamos o que Jesus fez por nós. Deus não é honrado quando nós negamos o que Jesus fez por nós. E muitas vezes, queridos, essa negação, nós achamos que ela somente é uma negação quando ela é expressa em palavras. Mas eu jamais neguei Jesus, mas eu jamais neguei o sacrifício, jamais neguei o que Ele fez. Não, eu creio nisso, eu sei que isso é uma verdade, mas muitas vezes as nossas atitudes não revelam isso. Muitas vezes o nosso viver não revela isso. Ele sofreu, e sofreu para quê? Para que Ele subiu naquela cruz? Por que Ele foi crucificado? Por que Ele foi entregue àquela situação que você conhece, que você já viu tantas vezes ser relatada? Para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você fôssemos perdoados, para que eu e você fôssemos libertos das amarras do passado, para que eu e você tivéssemos uma identidade. Mas Satanás continua batendo nessa tecla, Satanás continua insistindo com isso, Satanás continua batendo nisso. Sabe, queridos, quando Jesus nos comprou com o seu sangue naquela cruz, Ele comprou junto toda a nossa vida, todas as nossas situações, todos os nossos problemas. Deus pagou a nossa conta. Deus pagou a nossa conta para nos livrar das situações que vivemos outrora, das enrascadas da vida, das situações da vida. Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, diz assim: entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir, não é algo que se obtém com a observância de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro, sim, dentro, não por meio de algum ritual secreto, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados. Todos os pecados perdoados. A lista inteira, toda apagada. A velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali Ele despossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas por que permitimos que Satanás venha com os seus aguilhões, venha com as suas algemas e ainda nos mantenha presos a questões do passado? Quando a palavra já nos diz outra coisa, já nos declara outra coisa. Romanos 6, 11 e 12, de agora em diante, devemos pensar assim. Olha isso. De agora em diante devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Foi o que Jesus fez.
Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Escolher viver a vida segundo a vontade de Deus. Escolher viver a vida segundo o padrão de Deus. É viver uma vida cristã normal. É viver debaixo da bênção do Senhor. Isaías 61:1 diz que a prisão seria aberta para aqueles que estavam presos. Há quantos que estão presos ainda? Mas o profeta Isaías já declarou que essas prisões seriam abertas. E em nome de Jesus, se isso ainda não aconteceu na sua vida, nessa noite acontecerá para a honra e glória do nome do Senhor. Quando você se rende totalmente ao senhorio de Jesus, quando você se rende totalmente a Ele, e arrependimento fala de algo sincero, de algo verdadeiro, você se torna um parceiro de Jesus, porque agora Ele está com você na condução do acerto de todas essas questões do passado, de todas essas situações. Não é mais para voltar atrás, não é mais para voltar lá e dar uma olhadinha, não é para ir lá na beira e ver como é que está, porque agora eu estou bem. Não, o passado já ficou no passado. Não somos mais prisioneiros, não somos mais prisioneiros disso. Nos arrependemos de fato e fomos perdoados. E se fomos perdoados, Cristo agora conduz tudo na nossa vida. Nós não somos capazes de reparar alguns erros, algumas situações da nossa vida, decisões que tomamos lá atrás, que por mais que tentássemos mover céus e terras, não serão reparados. Mas Cristo já nos perdoou na cruz do Calvário. Cristo já nos perdoou e vai nos capacitar a viver a vida não mais voltada, não mais presa a esse passado, mas viver a vida olhando para aquilo que Ele tem para nós lá na frente. A palavra do Senhor diz ainda em Isaías 61:1-3: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Porque anda, a pastora lembrou aqui, porque anda abatida a minha alma. O salmista dizia, muitas vezes nós andamos abatidos, andamos assolados pelas circunstâncias do dia a dia, da vida, porque ainda estamos presos a questões lá de trás. Mas já fomos libertos de toda a culpa, já fomos perdoados de tudo. A palavra que nós acabamos de ler, ela diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Óleo de alegria em vez de pranto, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Sabe, querido, quando essas situações baterem à sua porta, lembre do que a palavra de Deus diz. Nós acabamos de cantar, me lembrarei das suas promessas, me lembrarei do sacrifício na cruz, me lembrarei do preço que Cristo pagou, me lembrarei do que a palavra de Deus diz acerca da minha vida. Mas muitas vezes deixamos a nossa mente ser tomada por aquilo que Satanás está declarando. A palavra diz que a morte de Cristo apagou o registro dos nossos pecados. Apagou. Não existe mais nada. Muitas vezes nós vamos a um cartório para buscar um documento antigo, muito antigo, e nós vamos lá e o cartório pede uns dias, e quando voltamos lá, quando retornamos, está lá uma cópia, uma fotocópia, um xerox daquele documento que nós pedimos, datado de muitos e muitos anos para trás.
Se você vai numa vara criminal, se você vai em qualquer instância da justiça e você solicita, está lá escrito, mas a palavra diz que os nossos pecados foram apagados, não há registro dos nossos pecados, nós somos livres e perdoados, porque ainda continuamos presos a essas questões. Por isso que eu falei para você no começo que isso parece tão básico, mas na maioria das vezes as pessoas não vivem debaixo desse entendimento, de que foram totalmente perdoadas, de que foram totalmente perdoadas. Elas até citam versículos, elas até lembram de textos, mas não tomam posse dessa maravilhosa herança. Livres da culpa e perdoados, o sangue de Jesus apagou todo o nosso pecado. O sangue de Jesus apagou todo o registro que havia de pecado da nossa vida. A nossa velha natureza está morta. Amém? A nossa velha natureza está morta. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ela não foi colocada numa prateleira, ela não foi guardada num quartinho, num canto, numa despensa. Não, ela foi anulada, ela foi aniquilada, ela foi crucificada. Assunto encerrado, acabou. Acabou. Porque permitimos isso na nossa vida. Porque permitimos Satanás colocar, está na moda, né, a questão da tornozeleira, então traga a sua mente para isso. Porque permitimos Satanás colocar uma tornozeleira em nós para nos lembrar daquilo que vivemos lá atrás. O preso ele é tirado da penitenciária, mas se ele ainda está num regime semiaberto ou aberto, Márcio me corrija se eu estiver errado, ele é colocado nele uma tornozeleira, para que ele seja lembrado da sua culpa, do preço que ele está pagando. Mas não há nada na nossa vida, no mundo espiritual, para ser lembrado, porque Cristo já nos livrou de toda a culpa e já fomos perdoados. Não há nada, não há nada. Mas muitos andam ainda sendo bipados por Satanás. Muitos ainda estão no radar de Satanás. Muitos ainda, Satanás está sabendo o que estão fazendo e está oprimindo em situações, porque ainda carregam tornozeleiras espirituais na sua vida. Porque ainda estão presos a situações do passado. Ainda estão presos a questões que viveram no passado. Romanos 6, 5 e 7, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Renovados e perdoados. Renovados e perdoados. Sabe, queridos, é difícil, se não impossível, demonstrar a vontade de Deus, como nós temos declarado, na terra como no céu, se não pensarmos em nós mesmos como verdadeiramente perdoados. Verdadeiramente perdoados. Se não vivermos dessa forma, se não nos agarrarmos, né, e se nos agarrarmos a uma falsa visão da nossa identidade, como vimos lá atrás. Deixarmos que Satanás imponha as questões na nossa vida, os direcionamentos da nossa vida. Isso compromete, sem dúvida nenhuma, a maior parte do nosso potencial no ministério, na família, naquilo que Deus quer fazer. Muitos reduzem a sua vida, cada dia da sua vida, a espero que eu sobreviva. Espero que mais esse dia passe. As coisas estão tão difíceis, tão complicadas, que se eu finalizar mais esse dia, já está bom demais. Quando na realidade nós deveríamos dizer: o que Deus vai fazer hoje através de mim? O que Deus vai fazer hoje através de mim para essa circunstância?
O que Deus vai fazer hoje através de mim para essa situação que se levantou. O que Deus vai fazer hoje através de mim para esse problema que quando eu saí de casa não existia e agora apareceu. Mas o que Deus vai fazer hoje? Não somos sobreviventes, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não somos aqueles que precisamos viver levando uma carga aqui, como fazemos com o nosso celular todos os dias. Não, nós temos a presença de Cristo em nós. A carga que nós precisamos levar já está dentro de nós. Já está, estarmos sendo diariamente, o tempo todo, através desse relacionamento, impulsionados a vivermos realmente a vida cristã normal, na terra como no céu. Na terra como no céu. E não deixarmos que as questões do passado dirijam a nossa vida. Você e eu fomos destinados a demonstrar de uma forma triunfante a realidade do reino nessa terra. Na terra como no céu. Essa é uma tarefa para a minha vida e para a sua vida. Deus quer fazer isso através da minha vida e da sua vida. Não diga mais, não declare mais. Se eu sobreviver a esse dia, se eu sobreviver a essa situação, se eu passar por essa circunstância, diga: o Deus que vive em mim, já me capacitou para vencer essa circunstância. O Deus que vive em mim já me levantou com autoridade para declarar que esse problema está aniquilado. O Deus que vive em mim já me levantou para declarar que Satanás não tem autoridade sobre a minha casa. O Deus que vive em mim já me levantou, já me deu autoridade, já me deu poder para declarar que as obras do diabo estão aniquiladas em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa posição. Essa deve ser a nossa atitude. Não mais se eu conseguir atravessar esse dia. Eu e você já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós já somos vitoriosos. Fomos perdoados. Sabe, queridos, e quando Satanás fizer menção de um pecado nosso do passado, ele está falando de algo que não existe mais. Ele está falando de algo que não existe mais. Você lembra lá? Você lembra quem você era? Não existe mais quem você era. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia! Não existe mais o homem do passado, não existe mais a mulher do passado. Existe hoje um homem, uma mulher de Deus, levantada com poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente. Existe um homem e uma mulher de Deus, levantada com autoridade para destruir as obras do diabo. Existe um homem e uma mulher de Deus, levantada nessa terra para olhar para as circunstâncias e dizer: nós já vencemos em nome de Jesus, e isso não vai me abalar. Esses são os homens e as mulheres de Deus. Esses são aqueles que experimentam na terra como no céu. Esses somos nós, livres da culpa e perdoados, libertos pelo sangue de Jesus. Libertos pelo sangue de Jesus. É completamente legal. É completamente legal você dizer ao diabo, quando ele lembrar do teu passado, você dizer: eu não fiz isso. Eu não fiz isso, pastor, mas eu estou negando o passado. Lembre, você não é mais o homem de outrora. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse homem de hoje, essa mulher de hoje não fez aquilo lá atrás. Quem fez aquilo lá atrás já foi resgatado pelo sangue de Jesus, já foi levantado das trevas para a luz, já foi erguido da vida que vivia, e Cristo o exaltou, Cristo o colocou, Cristo o sarou, Cristo o perdoou. Ele é livre para viver uma nova vida em Cristo. Essa é a palavra de Deus. Pois eu tenho a certeza, Romanos 8, 38 e 39, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar, nem a morte. Você pode dizer comigo, vamos lá? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo,
em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo, querido? Que não existe poder, não existe circunstância, não existe pessoa, nem realidade demoníaca, não existe estratégia do diabo, nada na existência agora mesmo, no céu ou na terra, que possa separar eu e você do amor de Deus. Não dê legalidade ao diabo. Não dê legalidade ao diabo para ele continuar prendendo você a questões do passado. Quando você olha para esse texto, você vê que o apóstolo Paulo ele menciona o presente e o futuro. Ele não menciona o passado. Porque o passado pode separar você da sua consciência do amor de Deus. O passado pode separar você da sua consciência do amor de Deus. Lembra, pode questionar a sua identidade, pode questionar quem Deus é na sua vida. Mas ele declara que se você permitir que ele se torne a sua identidade no presente, e você viver essa realidade do reino, nada deste mundo pode te separar do amor de Deus na sua vida que está em Cristo Jesus. Sabe, queridos, lembre, Jesus comprou o seu pecado. Não permita Satanás mais aprisionar você ao fazer menção dele. Não permita mais Satanás levar você a uma destruição, a escolhas erradas, porque está preso às situações do passado. O segredo de estar sempre encorajado é viver resistindo a Satanás sobre aquilo que ele diz a respeito de você. O segredo, está aí, próximo slide. O segredo de estar sempre encorajado é viver resistindo a Satanás sobre aquilo que ele diz a respeito de você. Vamos declarar isso bem forte para ficar na nossa mente? Vamos lá, 1, 2, 3. O segredo de estar sempre encorajado é viver resistindo a Satanás sobre aquilo que ele diz a respeito de você. Tiago 4,7, temos esse texto aí? Olha lá. Vamos juntos? Sujeitai-vos. Para. Sujeitar-se a quem? Sujeitar-se a quem? A Deus. Não às situações do mundo, não aos problemas, não às circunstâncias, não aos levantes do inferno. Sujeitar-se a Deus. Vamos lá de novo? Sujeitai-vos. Mas, e o que vai acontecer, igreja? Palavra de Deus. Quando você olha o slide anterior, volta por favor. É uma frase de efeito. É só uma frase colocada no contexto. Próximo, volta para Tiago. Colocada no contexto de Tiago 4,7. E quando é a palavra de Deus, eu e você temos a certeza de que ela vai se cumprir. Amém? Eu posso soltar várias frases aqui para você, sejam minhas, seja de outros autores, seja de quem for. Mas se é palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Satanás não tem fugido, se as circunstâncias continuam na sua vida, se os problemas continuam te assolando, você não tem sido vitorioso nessas situações, é porque você tem permitido que ele ainda te prenda a questões do passado. É porque você ainda tem permitido que ele te faça voltar. Nós cantamos aqui, se a paz é uma promessa. Se a paz é uma promessa. Qual é a segunda frase? Sim, mas se a paz é uma promessa, também não precisa pôr o quê? Se a paz é uma promessa, você não vai mentir. Nós lemos na palavra de Deus que Ele é a paz que faz o quê? Que excede. O que significa excede todo entendimento? Que palavra você pode dizer para ele explicar essa frasezinha? Excede todo entendimento.
inexplicável, está acima de todo entendimento, sem explicação. Que mais? Incompreensível. Que mais? Vamos? Sobrenatural. Supera qualquer raciocínio nosso, qualquer pensamento nosso, qualquer coisa que a nossa mente possa alcançar, ou a mente mais capacitada, mais inteligente, mais sábia, que já possa ter existido na humanidade. A paz que excede todo entendimento. O que o mundo mais procura? O que as pessoas mais procuram? A paz. Porque ainda vivem presas, vivem dominadas por Satanás no seu passado, nas suas circunstâncias do passado. Sabe, queridos, pensar em nós mesmos como pecadores desprezíveis, sempre relembrando a coisa ruim que fizemos em algum momento, em alguma etapa da nossa vida, do nosso passado, rouba de nós uma mente renovada. Rouba de nós aquilo que Deus quer fazer, nos impede de entrar no mover, entrar na vida sobrenatural, na vida cristã normal que Deus tem para nós. De novo, Deus nunca é honrado. Deus nunca é honrado quando relembramos e vivemos sob a influência dos nossos pecados e dos erros do nosso passado. Eu tenho um amigo que faz os banners para nós. Todos os banners que você recebe de eventos, do domingo, tal, tem um amigo querido que faz esse banner. E na segunda-feira, quando eu já começava a meditar na palavra de domingo, eu mandei o WhatsApp para ele e disse assim: olha, já vou deixar aqui o tema do próximo banner, né, para eu não esquecer. Já vou deixar aqui para você, para que eu não esqueça, e se Deus não mudar nada durante a semana, vai ser esse aí o tema. E sabe qual era o tema que eu tinha colocado para a ministração de hoje, que eu tinha pensado na ministração de hoje? E veja, preste bem atenção no que eu estou falando, que eu tinha pensado. Eu tinha pensado. O tema era os erros de ontem. Os erros de ontem. Ah, pastor, tudo bem, encaixa com a ministração, mas quando eu estava finalizando, estava meditando novamente na palavra, quando estava fazendo minhas últimas anotações, ali logo pela manhã, logo cedo, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: a mensagem que você vai passar através desse banner está correta? Se você vai ministrar e vai pregar sobre estar livres da culpa e perdoado, por que você vai pôr no banner os erros de ontem? Por que você vai fazer as pessoas ficarem pensando acerca desse tema e já trazerem à sua memória questões lá do passado? E o Espírito Santo veio claramente dando um outro direcionamento, e o banner que você recebeu diz: há muito mais. E eu quero terminar dizendo para você: há muito mais. O passado já ficou lá atrás, já fomos perdoados, fomos livres de toda a culpa e perdoados. Há muito mais para vivermos com o Senhor, há muito mais para vivermos com Ele, há muito mais para vivermos nele. Lembre, Ele nunca é honrado quando relembramos e vivemos sob a influência dos nossos pecados e dos erros do passado. Aquele casal que senta, acerta a situação, conversa, choram, se perdoam, oram um pelo outro, e Satanás traz a situação uma semana depois ou no dia seguinte, e um dos dois já aponta e viu: está vendo como você não mudou? Não seja a boca do diabo para o seu cônjuge. Não seja a boca do diabo para o seu esposo ou para a sua esposa. Muitas vezes nos permitimos ser usados dessa forma, e o que a nossa boca está declarando? Essa é a sua identidade. Declaramos isso muitas vezes sobre a vida dos nossos filhos,
sobre a vida de pessoas que estão em nossa volta. A nossa identidade é de nova criatura em Cristo Jesus. Não somos mais órfãos do passado, não somos mais escravos vivendo sob o domínio de Satanás. Agora nós vivemos no reino do Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que nós possamos buscar isso para a nossa vida, deixar o nosso coração se encher dessa luz de entendimento que Deus tem trazido, desse direcionamento que Deus tem nos trazido. Que as misericórdias do Senhor se renovem, diz a sua palavra, né? E elas se renovem sobre a nossa vida a cada manhã. Não seremos apenas mais felizes, mas seremos muito mais eficazes no reino de Deus. Seremos muito mais eficazes no reino de Deus quando decidirmos viver livres e perdoados, sem nenhuma bagagem do passado, sem nenhuma situação do passado, para arrastar a nossa vida, para conduzir a nossa vida. Vivamos experimentando a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Vivamos honrando a Deus em todas as situações. Vivamos experimentando a revelação que Deus tem para hoje. Vivamos experimentando a direção que Ele deu hoje. Mas lá atrás, não tem lá atrás. Não existe mais aquela pessoa de ontem. Não existe mais aquele homem de hoje de manhã. Não existe mais aquela mulher de hoje de manhã. Existe um novo homem e uma nova mulher, moldado e orientado pela palavra de Deus. Essa é a vida que Deus quer que vivamos. Essa é a vida que Deus quer que vivamos como homens perdoados, mulheres perdoadas. Nós somos o povo a quem Deus ama, o povo a quem Deus perdoa. Nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Não vamos permitir que o passado conduza a nossa mente a outras realidades que não existem mais, que não estão mais, não dominam mais a nossa vida. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Você que tem ainda se sentido aprisionado por questões do passado, mas nessa noite quer ser livre disso, quer ser liberto dessas amarras, quer viver a vida revelada na palavra de Deus a nosso respeito a partir de hoje. Mas ainda por vezes você tem se deparado com questões que Satanás tem jogado, tentando oprimir você. E isso muitas vezes tem te assolado, isso muitas vezes tem feito você parar, isso muitas vezes tem feito até você retroceder em algumas decisões, em alguns propósitos que você tinha feito, em alguns posicionamentos que você tinha feito. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar a palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz sobre a sua vida. Então saia do seu lugar, venha até aqui à frente para nós orarmos por você. Não pense no que as pessoas vão pensar se você vier até aqui à frente. Eu quero que você tenha uma coisa só na sua mente. É o que você está declarando para que Satanás veja. E é o que você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou esse novo homem, eu sou essa nova mulher. Eu não vou permitir mais que os erros do passado me dominem. Eu não vou permitir mais que as questões do passado me dominem. Saia do seu lugar, vem aqui, para que nós possamos orar. Os pastores, os supervisores, Filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo